toda a nossa certeza é de que o Alexandre vai dobrar a aposta. Todo o nosso plano parte dessa premissa. Só que tem o outro lado. O Trump também sempre vai dobrar e triplicar a aposta. Quem que vocês acham que é mais forte? O Alexandre de Moraes ou o Donald Trump? Façam as suas apostas. Olá, é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Então guardem o que eu estou dizendo. Essa história não acabou com a Tarifa Moraes. Vem muita coisa por aí. Agora, devo dizer que esse não foi um trabalho de graça. Eu estou chegando aqui baleado, financeiramente combalido, com um custo para minha família, né? Minha mulher virou ontem para mim e falou assim: Paulo, será que a gente vai ter uma vida um pouco mais calma em algum momento, como a gente tinha antes de 2022? Poxa, ontem eu comecei a trabalhar, 8 horas da manhã eu estava dando uma entrevista para The Economist, 8 horas da manhã. Depois eu dei uma entrevista para Emily Robinson, depois fiz 2 horas de Paulo Figueiredo Show, passei horas e horas no telefone me antecipando e preparando essa questão da tarifa, preparando nota, respondendo, conversei com o New York Times, conversei com o Globo, naturalmente, com Folha, com o UOL, com o Estadão, com o Metrópolis. Eu parei de trabalhar ontem 11 horas da noite, né? Então de 8 da manhã às 11 da noite são quantas horas? 15 horas de trabalho. Esse, em geral, é o meu expediente. Ontem eu nem a academia consegui ir. Financeiramente, lá vou eu com o Eduardo Bolsonaro de novo para Washington na terça-feira, chamados lá. O que dizer disso, né? A gente sai combalido, sai cansado, perdendo uma parte da criação das minhas filhas, que é a coisa mais cara que eu tenho. Eu tento passar tempo com elas, tentar viajar agora, passar um final de semana com elas juntos. A gente tenta fazer o que pode, mas tem um custo, né? A gente abre mão de questões financeiras. Eu não reclamo, eu tenho o que eu preciso para viver, mas obviamente custo de advogado, custo de viagem, etc. A gente vai sangrando com o tempo, e até para manter o que eu gosto realmente de fazer, que é o Paulo Figueiredo Show. Então, aqueles que não me apoiaram até agora, primeiro aqueles que me apoiaram, aqueles que são meus apoiadores, eu faço um agradecimento a vocês. E ontem eu falei isso com o meu grupo de patronos. Mandei um áudio para eles falando: olha, vocês têm um tijolo colocado nessa história. E nós ainda vamos construir muitas coisas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ontem, é que, de fato, se você tiver fé, as montanhas se movem. Quando que a gente imaginava que a gente ia conseguir fazer o país mais poderoso do mundo se impor tarifas históricas para libertar o povo brasileiro? 2 homens, sem nenhum apoio financeiro. Então, aqueles que me patrocinaram, meus apoiadores, meus patronos, até os apoiadores, porque, né, Jesus ensina pra gente que aquele que tem um pouquinho e deu às vezes é mais do que aquele que tem muito e deu mais. Mas eu agradeço a vocês, de verdade. Eu procuro entregar o melhor conteúdo que eu posso e procuro fazer o melhor que eu posso. Se você, eu ainda tenho algumas coisas para dizer aqui, mas antes da gente continuar, se você quiser achar que deve, achar que é merecido, achar que mais precisa ser feito, se você não acreditou em mim até agora, não tem problema. Seja bem-vindo, considere a possibilidade de se tornar meu patrono, se tornar meu apoiador com um pouco mais de $5 por mês, se você usar o cupom da descrição, P Figueiredo Show, ou se você quiser ser meu patrono, são $49 por mês. É uma transação que você faz direto com os Estados Unidos, com uma empresa que me representa. Vocês não têm o servidor é nos Estados Unidos, você tem sigilo e privacidade total. Infelizmente, eu não posso aceitar Pix ou outra coisa, porque Pix é Brasil, e no Brasil os meus bens estão bloqueados há mais de 2 anos e meio. O Alexandre agora está aplicando multas multimilionárias a todo mundo, então nada que pingar no Brasil tão cedo será pago, então tem que ser feito por isso. Tem também a alternativa de Bitcoin, você pode fazer uma doação de qualquer valor no Bitcoin. Quer me dar um presente, me dá um presente em Bitcoin, que ninguém pega.
Embora o dinheiro aqui nos Estados Unidos, como vocês podem ver, graças ao Trump, está muito bem protegido. Mas você acha que você deve fazer, né? A gente também tem que entender que a guerra, quem está na infantaria, precisa de quem está por trás na logística. O meu tataravô, João Figueiredo, pai do Euclides Figueiredo, ele foi, curiosamente, o fundador da intendência do Exército. Então, talvez você queira se juntar à minha intendência, aqueles que garantem que eu tenha suprimento, aqueles que garantem que eu possa continuar trocando chumbo aqui no front. E eu prometo a vocês, eu acho que eu tenho uma certa credibilidade, né? No sentido de que eu não vou recuar. Falando em credibilidade, eu queria dedicar esse momento final do programa a um grupo de pessoas. Ao pessoal do... Bota aquele barulhinho, Bruno. Eu queria dedicar esse momento final do programa a eles. O pessoal do Não Vai Dar em Nada. O pessoal do Espera Só 72 Horas. Esse momento é para vocês. E para dizer que eu sou democrático, eu queria dedicar esse pedaço do vídeo, jocosamente, dedicado a um amigo. Pessoa que eu gosto muito, mas que entrou na pilha errada. Desculpa, a gente também se diverte com os amigos. Salles, bota aí pra gente. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Pessoas com as quais ele já se reuniu ou pretende se reunir. Portanto, a opinião que eu vou dar é de ler artigos de jornais e da minha acessibilidade, né? Da minha impressão. Veja só, eu acho que o Galante tem... Ler artigo de jornal e descalibra a sua sensibilidade, sabe? Leia menos artigos de jornal e converse mais comigo. Grande chance de estar 100% correto. Ou seja, vem aqui tratar dos problemas que interessam dos Estados Unidos. E eu não acho que os Estados Unidos está nem um pouco preocupado com essa discussão toda, que para nós é central, evidentemente, de anistia, disso e daquilo. Acho que os Estados Unidos estão preocupados com a guerra comercial que estão travando com a China, com a disputa da Rússia com a Ucrânia, porque o Trump se envolveu pessoalmente nisso, né? E com o protecionismo, as tarifas, etc., que o Trump, na minha opinião, está fazendo muito mal. Mas, de todo modo, eu não tenho nenhuma informação assim, privilegiada ou poderia ter, sabe? Sentido, e acho que os nossos problemas... Na verdade, você tem informação privilegiada, porque você tem o meu celular e a gente conversa bastante sobre o assunto. A gente, inclusive, almoçou em Washington. Então você teve informação privilegiada. O Eduardo Bolsonaro estava lá, inclusive. Eu defendi isso publicamente. Acho que, obviamente, a eleição do Trump influencia, mas eu acho que nós vamos ter que resolver os nossos problemas por nós mesmos. Essa história de ficar tic-tac, 72 horas, 4D, XYZ e tal, isso aí só serve para dar clique em vídeo no YouTube, porque na prática coube a nós e caberá a nós nos virarmos, né, dos problemas que nós mesmos nos metemos e, consequentemente, teremos que dele sair pelas vias ordinárias. Tic-tac. Mas, Salles, você não foi o único. Quem não se lembra, por exemplo, do famoso, não tão famoso, carrapato do saco do Olavo de Carvalho? O que diz o carrapato do saco? Aumenta aí o tweet do carrapato, bota a mão pra gente. Carrapato do saco do Olavo diz o seguinte: procurar apoio do deputado Jorge Santos para dar credibilidade e visibilidade às denúncias de abuso contra a liberdade no Brasil foi um dos erros dos parlamentares brasileiros que viajaram aos Estados Unidos na semana passada. Esse post não está com a data, mas é de 2023. Associar a direita brasileira a ele é uma cagada de rinoceronte. O Jorge Santos foi um tremendo amigo. O Jorge Santos foi um ótimo cara, me apresentou ótimas pessoas. Aliás, a gente só criou um PAC, um super PAC, que fizeram parte da nossa estratégia até agora, graças à pessoa apresentada pelo Jorge Santos. O Jorge Santos é muito amigo, por exemplo, do deputado Corey Mills, que a gente estava botando tweet aqui ontem, e de vários outros deputados. Sabe de quem o Jorge é muito amigo e quem me apresentou a ponto de me tornar amigo dela? Maria Elvira Salazar. Mas fiquem tranquilos, porque o carrapato do saco do Olavo, lá do sofá dele, sei lá em que cacete do raio do pato ele mora, fez a análise dele. Mais uma turma que disse que não ia dar em nada da direita, e tem resposta de tudo lá do sofá de casa.
Outra coisa muito comum entre o pessoal da direita e corajosa do sofá é esse tipo de comentário. Ele não consegue fazer um tweet sem tic-tac. Cara, isso é uma foto na Casa Branca. Mas, obviamente, eu não poderia terminar sem... Eu tô com pouco tempo aqui, mas eu não poderia terminar sem me divertir com a análise de qualidade daquele que eu até defendi, sempre defendi ele publicamente, por causa dos comentários que ele fez lá sobre a Ucrânia. Eu teria feito aqueles comentários, não num grupo privado de amigo, eu teria feito aqui no Paulo Figueiredo Show, porque eu tô absolutamente cagando porque as pessoas estão pensando, né? Realmente as ucranianas têm valor. Se eu fosse solteiro, a Ucrânia seria um bom destino. Mas talvez ele deva focar nessa questão de chaveco na Ucrânia, porque em termos de análise política, bom, melhor eu deixar aí com vocês. Vamos assistir. O Eduardo Bolsonaro, você acha que esses caras estão lutando de lá enquanto você luta daqui? Você acha que eles vão fazer com que o Trump faça alguma coisa contra o Alexandre de Moraes? Você realmente acha, cara? Não. É muita ilusão. É muita ilusão você achar que isso não vai acontecer. Presta atenção, isso não vai acontecer. Não vai. Trump não vai arrumar uma briga com a Suprema Corte brasileira por causa do Alexandre de Moraes, porque para o Trump não interessa. Para os Estados Unidos, a relação comercial bilateral que nós temos é muito superior a essa linha de governo. Cara, Arthur, pelo amor de Deus, você é outro que podia ter informação privilegiada. Quando você não souber uma parada, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não caga a regra, não, cara. Eu sei que o teu jogo, o jogo de vocês aí, é agradar a militância de nicho de vocês, tudo certo, mas caga a regra. É uma dica, porque pega mal. Eu já te expliquei, Arthur. Eu já te expliquei. Nós não somos o acabou, porra. É uma evolução daquilo que você viu. Nós não somos acabou, porra. Saiu agora há pouco, hoje mais cedo, eu até publiquei um tweet da CNN, uma fake news absurda de que o Bolsonaro ia acionar a Casa Branca. Eu nem botei aqui, mas vou comentar rapidamente. O Bolsonaro ia acionar a Casa Branca contra as tarifas. Absolutamente falso. Absolutamente. O cara, o coitado do repórter da CNN, ouviu o galo cantar, não sabe aonde. Tem nenhuma chance disso acontecer. Mas mesmo que o Bolsonaro ficasse louco, passasse por um processo de Joe Bidenização, mesmo que isso acontecesse, quem lida com o governo americano se chama Eduardo Bolsonaro, não Jair Bolsonaro. E a chance de Eduardo Bolsonaro com Paulo Figueiredo tentarmos acionar a Casa Branca contra é zero. Pelo contrário, é daqui para frente. Podem ter certeza de uma coisa. O que eu falei para vocês, toda a nossa certeza é de que o Alexandre vai dobrar a aposta. Todo o nosso plano parte dessa premissa. Só que tem o outro lado. O Trump também sempre vai dobrar e triplicar a aposta. E aí o Alexandre vai dobrar, o Trump vai dobrar. O Alexandre vai dobrar, o Trump vai dobrar. Quem que vocês acham que é mais forte? O Alexandre de Moraes ou o Donald Trump? Façam as suas apostas. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.
Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.